Dizem que a noite de núpcias é o começo da eternidade. Dizem que é quando duas almas finalmente se tornam uma. Quando as promessas feitas sob a proteção de Deus e testemunhas se transformam em algo sagrado e inquebrável. Dizem muitas coisas, não é? Ninguém te conta que o para sempre pode morrer em um único instante. Ninguém te avisa que o homem que te beijou no altar pode te olhar com desprezo antes mesmo do sol nascer no seu primeiro dia como esposa dele. E absolutamente ninguém te prepara para o som do seu marido gemendo o nome de outra mulher através de paredes finíssimas enquanto você está sentada sozinha em seu vestido de noiva. O rímel escorrendo pelo seu rosto como rios negros de estupidez. Meu nome é Stacy e esta é a história de como meu conto de fadas se transformou em um pesadelo. A maçaneta estava gelada contra a minha palma, tão gelada que quase queimava. Lembro-me desse detalhe com clareza cristalina. Como o trauma faz, congelando certos momentos em detalhes terríveis e perfeitos. Minha mão tremia enquanto eu a girava. O clique suave da trava se soltando quase foi abafado pelos sons que vinham de dentro. Sons que me davam um nó tão apertado no estômago. Pensei que fosse vomitar ali mesmo no corredor. Gemidos, suspiros, o rangido rítmico das molas da cama. E então eu empurrei a porta. O que vi naquele quarto não apenas partiu meu coração. Despedaçou toda a minha compreensão da realidade. Pegou tudo que eu pensava saber sobre minha vida, meu casamento, minha família. E revelou que tudo não passava de uma elaborada e cruel mentira. A mulher com quem meu marido se deitava não era qualquer uma. Não era uma desconhecida que ele tivesse conhecido num bar. Um caso passageiro que pudesse ser atribuído ao medo de casar ou ao excesso de champanhe. Não, isso seria simplista demais, previsível demais em sua crueldade. A mulher que estava abraçada ao meu marido era Caroline, a irmã dele. Ou pelo menos era o que me diziam há 2 anos. Mas enquanto eu permanecia ali parada na porta, congelada como uma estátua esculpida em puro choque e horror, observando-os juntos em um emaranhado de membros nus e pele suada, eu soube com absoluta certeza que ela não era irmã de ninguém. E esse foi apenas o começo dos segredos que destruiriam tudo em que eu sempre acreditei. Esta é a minha história. A história de como descobri a verdade, a história da minha vingança. E acreditem, quando tudo terminasse, todos desejariam nunca ter ouvido falar de Stacy Manuel. Antes de continuarmos, por favor, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança. Aproveite! 6 horas antes, eu era a mulher mais feliz do mundo. A cerimônia era tudo o que eu sonhava desde pequena, quando brincava de noiva com as cortinas de renda da minha mãe sobre a cabeça. A igreja de Santa Catarina estava repleta de rosas brancas e lírios. Seu perfume era tão intenso e doce que o ar parecia carregado de promessas. A luz do sol entrava pelas janelas de vitral, pintando tudo com tons de joias, vermelho rubi, azul safira, verde esmeralda. Caminhei pelo corredor de braço dado com meu pai e juro que me senti flutuando. Meu vestido, um modelo de inspiração vintage com camadas de seda e renda que custou aos meus pais mais do que eles gostariam de admitir, sussurrava contra o piso de mármore a cada passo. Meu véu, o véu da minha avó, que fora usado por 3 gerações de noivas da minha família, parecia brilhar à luz, e no final do corredor estava Elliot. Meu Deus, ele estava perfeito. Seus cabelos escuros estavam penteados para trás, seu queixo anguloso e barbeado. Seus olhos, aqueles olhos castanhos profundos que me chamaram a atenção pela primeira vez 2 anos atrás em uma cafeteria no centro da cidade, fixaram-se em mim com o que eu interpretei como amor. Seu sorriso era suave, quase tímido, e quando me aproximei dele e meu pai colocou minha mão na dele, senti um leve tremor em seus dedos. Ele está nervoso, pensei. É real para ele também. Que tola eu fui. Meus queridos filhos, começou o padre Thomas, sua voz ecoando pela igreja. Estamos reunidos aqui hoje para testemunhar a união de Stacy Marie Manuel e Elliot James Blackwood em santo matrimônio. Mal ouvi o resto. Estava ocupada demais me perdendo nos olhos de Elliot, absorta na fantasia que havia criado em minha mente. Era isso. Este era o momento para o qual tudo na minha vida estava me levando. Todas aquelas noites solitárias, todos aqueles relacionamentos fracassados, todas as vezes em que me perguntei se algum dia encontraria a pessoa certa. Tudo valeu a pena para chegar a este momento perfeito. Elliot entrou na minha vida como um furacão, charmoso, atencioso, aparentemente bom demais para ser verdade. Ele trabalhava em um banco de investimentos, ganhava bem e dirigia uma elegante BMW preta. Mas não era o dinheiro que me atraía.
Era o jeito como ele me olhava, como se eu fosse a pessoa mais fascinante que ele já tinha conhecido. O jeito como ele se lembrava de pequenos detalhes. Como eu gostava do meu café, minhas flores favoritas, amor perfeito, não rosas, o nome do meu cachorro de infância. Você é diferente das outras mulheres, ele me disse no nosso terceiro encontro, estendendo a mão por cima da mesa no restaurante italiano caro para pegar a minha. Você é genuína, querida. Nunca conheci ninguém como você, Stacy. A família dele também parecia maravilhosa. A mãe, Jessie, era elegante e carinhosa, sempre impecavelmente vestida com pérolas e cachemir. O pai, Robert, era um advogado corporativo bem-sucedido, com um aperto de mão firme e um olhar bondoso. E Caroline, sua irmã mais nova, me recebeu de braços abertos, literalmente me puxando para um abraço apertado no primeiro encontro. Eu sempre quis uma irmã, ela sussurrou no meu ouvido. E eu senti lágrimas brotarem nos meus olhos porque eu era filha única e sempre quis uma também. Caroline era linda daquele jeito natural que algumas mulheres têm. Cabelos longos loiro-mel que captavam a luz, olhos verdes como o vidro do mar, um sorriso que podia parar o trânsito. Ela estudava História da Arte na universidade. Morava com os pais para economizar e trabalhava meio período em uma galeria no centro da cidade. Ela e Elliot pareciam próximos. Tinham piadas internas, compartilhavam memórias, aquele conforto natural que vem de crescer juntos. Ou pelo menos era o que eu pensava. Sim, disse Elliot com a voz clara e firme, trazendo-me de volta ao presente. O padre Thomas estava pedindo que ele repetisse seus votos. E Elliot me encarava com tanta intensidade que senti o rosto esquentar. Sim, repeti quando chegou a minha vez, minha voz quase um sussurro. O beijo foi casto, apropriado para uma igreja cheia de parentes assistindo. Mas mesmo naquele breve toque de lábios não senti nada. Nenhuma faísca, nenhuma paixão, nenhuma promessa da noite que viria. Seus lábios estavam frios, mecânicos, mas afastei essa observação, atribuindo-a ao nervosismo, à natureza surreal de todo o dia. A recepção aconteceu no Riverside Manor, uma propriedade extensa com jardins impecáveis e um salão de baile com lustres de cristal que lançavam luzes dançantes sobre o piso polido. Nossa primeira dança foi ao som de Can't Help Falling in Love, escolha minha, não dele. Elliot queria algo moderno, algo animado, mas eu insisti na opção romântica clássica. Enquanto nos balançávamos juntos, a mão dele na minha cintura, a minha no ombro dele, tentei ignorar o quão rígido ele parecia, como seus olhos insistiam em desviar para o outro lado do meu ombro, observando o ambiente em vez de me encarar. Você está bem? Sussurrei, sorrindo para as dezenas de câmeras apontadas para nós. Tudo bem, disse ele secamente. Só estou cansado. Vamos embora logo, prometi, apertando seu ombro. Então seremos só nós dois. Algo passou rapidamente pelo seu rosto. Algo que não consegui decifrar. Medo, nojo, mas passou tão depressa que me convenci de que tinha imaginado. Minha dama de honra, Jenna, minha melhor amiga desde a faculdade, me chamou de lado mais tarde, durante o corte do bolo. Seu cabelo ruivo estava preso em um penteado elaborado, e seu vestido verde combinava perfeitamente com os buquês das madrinhas. Ei, disse ela com a voz baixa e urgente. Você tem certeza disso? Sobre o que? Perguntei, confusa, tentando cortar o bolo de baunilha e framboesa de 4 camadas com a mão de Elliot sobre a minha na faca. Sobre ele. Sobre o Elliot? Os olhos de Jenna estavam sérios, preocupados. Eu sei que agora é tarde demais, mas não sei, Stacy. Tem algo estranho nele. Em relação a toda a família dele. Senti um aperto no estômago. Do que você está falando? Eu vi a Caroline mais cedo, disse Jenna com cautela. No corredor, perto do banheiro. Ela estava ao telefone com alguém e estava rindo de alguma coisa. Quando me viu, desligou rapidinho e fez uma cara estranha, como se eu a tivesse flagrado fazendo algo que não devia. Então, acabei falando na defensiva mais do que pretendia. As pessoas fazem ligações, Jenna. Eu sei, mas ela mordeu o lábio. O jeito que ela olhou para o Elliot durante a cerimônia. Eu fiquei observando ela o dia todo e é estranho. Stacy, o jeito que ela olha para ele não é como uma irmã olha para o irmão. É diferente. Um arrepio percorreu minha espinha, apesar do calor do salão de baile lotado. Você está sendo ridícula. Você anda assistindo novelas demais. Talvez, disse Jenna, mas ela não parecia convencida. Eu só quero que você tenha cuidado. Confie nos seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente está. Eu devia ter escutado ela. Meu Deus, eu devia ter escutado. Mas eu já estava perdida demais, envolvida demais na fantasia, desesperada demais para acreditar que aquele era finalmente o meu final feliz. Então dei risada das preocupações dela,
A abracei e disse que ela estava sendo paranoica. A recepção se prolongou. Discursos foram feitos. O do meu pai me fez chorar. O do padrinho de Elliot fez todos rirem. O de Caroline foi estranhamente íntimo e cheio de referências a momentos compartilhados dos quais eu não participei. A dança continuou, o champanhe rolou solto e durante todo esse tempo eu flagrava Elliot checando o relógio, com o maxilar tenso. Quando finalmente partimos sob uma chuva de arroz e pétalas de rosa, entrando no banco de trás do carro de luxo que nos levaria à nossa nova casa. Uma casa que Elliot havia comprado 6 meses antes, uma bela casa colonial no subúrbio com 4 quartos e um grande quintal. Senti uma mistura de alívio e expectativa. Era isso, o verdadeiro começo. Finalmente, suspirei, apoiando a cabeça em seu ombro enquanto o carro se afastava da mansão. Pensei que nunca conseguiríamos escapar. Elliot não disse nada. Ele olhava pela janela com a mandíbula se movendo como se estivesse rangendo os dentes. Elliot. Sentei-me, observando seu perfil sob a luz dos postes. O que foi? Nada, respondeu ele secamente. Só estou cansado. Foi um dia longo. Eu sei, mas agora somos casados. Tentei manter a voz leve, em tom de brincadeira. Isso não te faz feliz? Ele se virou para me olhar, e o que vi em seus olhos me gelou o sangue. Não havia calor ali, nenhum afeto, nenhum amor, apenas uma frieza vazia e inexpressiva que parecia me atravessar. Claro, disse ele. Estou feliz. Mas ele não estava, e eu sabia disso. E de repente, todos os avisos de Jenna voltaram à tona, e senti a primeira pontada de medo real atravessar a euforia do meu dia de casamento. A casa estava escura quando chegamos. Elliot tinha combinado que sua família ficaria lá conosco durante a primeira semana. Algo sobre nos ajudar a nos instalarmos, já que Caroline precisava de um lugar para ficar enquanto seu apartamento estava sendo dedetizado. Achei aquilo um gesto bonito, um sinal de como a família dele era unida. Agora, sentada no carro escuro em frente à casa escura, já não tinha tanta certeza. Tem alguém em casa? Perguntei. A Caroline já devia estar aqui, disse Elliot, abrindo a porta. Ela saiu da recepção mais cedo. Disse que estava com dor de cabeça. Subimos a trilha juntos, mas não de mãos dadas. Não como recém-casados deveriam fazer. A distância entre nós parecia de quilômetros, embora estivéssemos a poucos centímetros de distância. Lá dentro, a casa estava silenciosa. Algumas luzes estavam acesas, uma na cozinha, outra no andar de cima, no que eu presumi ser o quarto de Caroline. Nossas malas da recepção já haviam sido entregues e estavam empilhadas perto da escada. Vou me trocar, eu disse, começando a subir as escadas com minha mala de viagem. Te encontro lá em cima. Elliot não respondeu imediatamente. Quando me virei para olhá-lo, ele estava parado perto da porta com as mãos nos bolsos, olhando para o chão. Elliot disse novamente, naquele mesmo tom monótono. Estou cansado. Acho que vou dormir no quarto de hóspedes hoje à noite. As palavras me atingiram como um soco. O quê? Respondi. Estou cansada. Foi um dia longo e preciso de um pouco de espaço. Ele finalmente olhou para mim e sua expressão era quase de raiva, como se eu fosse a irracional. Isso é um problema? Isso é um... Não consegui terminar a frase. Minha garganta fechou e, de repente, lágrimas queimaram atrás dos meus olhos. Elliot, é nossa noite de núpcias. Eu sei que noite é hoje, Stacy. Sua voz era fria, cortante, mas estou exausto e não consigo lidar com isso agora. Teremos muitas outras noites. Mas, pelo amor de Deus, você não pode parar de ser grudenta por um segundo sequer? A explosão foi repentina e violenta, e eu realmente dei um passo para trás. Eu disse, estou cansada. Que parte disso você não entendeu? Vou dormir sozinha no quarto de hóspedes. Antes que eu pudesse responder, antes mesmo que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ele pegou a mochila e saiu pisando duro pelo corredor em direção ao quarto de hóspedes nos fundos da casa. Uma porta bateu. O som ecoou pela casa silenciosa como um tiro. Eu estava lá, vestida com meu traje de despedida, um vestido creme que custará uma fortuna e me fazia sentir bonita, e senti meu mundo inteiro girando ao mesmo tempo. Não era para ser assim. Não era esse o roteiro. Na noite de núpcias vocês deveriam estar tomados pela paixão, incapazes de se desgrudarem, ansiosos para finalmente ficarem a sós. Você não deveria ser rejeitada, dispensada, mandada embora como uma criança irritante. As lágrimas vieram então quentes e rápidas, escorrendo pelo meu rosto e levando consigo toda a maquiagem que eu havia feito com tanto cuidado. Subi as escadas arrastando os pés até o quarto principal. Nosso quarto, o quarto onde eu aparentemente passaria minha noite de núpcias sozinha, e desabei na cama, ainda vestindo meu vestido. O que tinha acabado de acontecer?
O que eu tinha feito de errado? Por que Elliot estava agindo assim? Repassei o dia na minha cabeça, procurando pistas, sinais que eu tivesse deixado passar. O jeito como ele evitou olhar para mim durante a cerimônia, a tensão no corpo dele durante a nossa primeira dança, o jeito como ele ficava checando o relógio como se não visse a hora de tudo acabar. E Caroline. O jeito que ela olhou para ele, a estranha intimidade no brinde, a ligação que Jenna mencionou. Você está sendo paranoica, sussurrei para mim mesma, enxugando as lágrimas. Jenna mexeu com a sua cabeça. E agora você está vendo problemas onde não existem. Elliot só está cansado. Foi um dia estressante. Amanhã será melhor. Amanhã ele se desculpará e explicará tudo, e tudo ficará bem. Mas mesmo repetindo isso para mim mesma, eu não acreditava. Vesti a camisola de seda que havia comprado especialmente para esta noite. Cor marfim com detalhes em renda, elegante e sensual sem ser exagerada. Imaginei a expressão no rosto de Elliot ao me ver com aquilo. O jeito como seus olhos escureceriam de desejo, o jeito como ele me puxaria para perto, e afastei o pensamento. Não havia motivo para me torturar. Em vez disso, me enfiei debaixo das cobertas da cama king size e fiquei olhando para o teto, ouvindo a casa se acalmar ao meu redor. Rangidos e estalos, o zumbido da geladeira, o som distante de um carro passando na rua e por volta da meia-noite, ouvi algo mais. A princípio, pensei que estivesse imaginando um som suave, rítmico, vindo de algum outro lugar da casa. Sentei-me, esforçando-me para ouvir por cima das batidas fortes do meu próprio coração. Lá estava, de novo, agora mais alto, inconfundível, um gemido feminino vindo do andar de cima. O quarto de Caroline ficava bem acima do quarto de hóspedes. Eu me lembrava de onde Elliot tinha dito que estava dormindo. O som veio novamente, desta vez acompanhado por outra voz. Uma voz masculina mais grave. Meu coração parou. Na verdade, parou por um minuto inteiro, o que pareceu durar uma eternidade, antes de voltar a bater num ritmo frenético e doloroso que me fazia sentir uma dor aguda no peito. Não. Eu estava ouvindo coisas. Eu tinha que estar ouvindo coisas. Não era possível. Outro gemido, mais alto desta vez. Quase um grito. Meu corpo se moveu antes que meu cérebro pudesse acompanhar. Joguei as cobertas para o lado, meus pés tocando o chão frio de madeira. O corredor estava escuro, mas eu já conhecia a planta da casa de cor. De todas as vezes que a visitei durante nosso noivado. Subi as escadas, desci o corredor, segunda porta à direita, a porta de Caroline. Os sons estavam mais nítidos agora, impossíveis de negar ou racionalizar. O rangido das molas da cama. Respiração pesada e vozes, duas vozes falando em tons baixos e urgentes que eu não conseguia distinguir. Minha mão encontrou a maçaneta, aquela maçaneta fria, tão fria, que ficaria gravada na minha memória para sempre. Fiquei parada ali por um tempo que pareceu uma eternidade, mas que provavelmente foram apenas segundos. Uma parte de mim gritava para correr, para voltar para o quarto principal, puxar as cobertas sobre a cabeça e fingir que não tinha ouvido nada. Uma parte de mim estava desesperada para saber, para confirmar ou negar a terrível suspeita que florescia em meu estômago. No fim, a necessidade de saber venceu. Girei a maçaneta, empurrei a porta, entrei no quarto e vi o fim do meu mundo. A primeira coisa que notei foi o cheiro, suor, sexo e perfume caro, tudo misturado num coquetel nauseante. A segunda foi a luz suave e dourada do abajur, projetando sombras sobre os corpos entrelaçados na cama. Meu marido estava em cima de Caroline, as mãos apoiadas em cada lado da cabeça dela, os músculos das costas se contraindo a cada estocada. As pernas dela estavam enroladas na cintura dele, os cabelos loiros cor de mel espalhados pelo travesseiro como uma auréola, a boca entreaberta num grito silencioso de prazer. Eles ainda não tinham me notado. Estavam absortos um no outro, consumidos por aquilo. Eu não conseguia me mexer, não conseguia respirar, não conseguia pensar. Meu cérebro simplesmente desligou, incapaz de processar o que meus olhos viam. Aquilo não era real. Não podia ser real. Era um pesadelo, uma alucinação causada pelo estresse, qualquer coisa menos realidade. E então Elliot virou a cabeça. Nossos olhares se encontraram. E naquele instante vi a verdade estampada em seu rosto com a mesma clareza, como se ele a tivesse dito em voz alta. Não era a primeira vez. Não foi um erro cometido sob efeito do álcool, um momento de fraqueza provocado pelo estresse do dia do casamento. Era rotina, algo natural e esperado. Era assim que eles realmente eram. Stacy, ele disse, e sua voz era tão casual, tão despreocupada, que era quase pior do que se ele tivesse parecido chocado ou culpado. Ele nem sequer se afastou dela, apenas parou de se mexer e olhou para mim como se eu fosse um incômodo.
como se eu o tivesse flagrado checando seus e-mails em vez de _ sua irmã na nossa noite de núpcias. Os olhos de Caroline se abriram de repente. Ela me viu e por uma fração de segundo viu o medo cruzar seu rosto, mas desapareceu tão rápido quanto surgiu, substituído por outra coisa, algo calculista. Ah, disse ela, e realmente sorriu. Sorriu para mim enquanto jazia ali, aos pés do meu marido. Acho que o segredo foi revelado. Segredo? A palavra saiu quase num sussurro. Senti minha garganta se fechar, como se eu estivesse tendo uma reação alérgica à própria realidade. O quê? O que é isso? O que você está fazendo? Elliot finalmente se afastou dela e sentou-se sobre os calcanhares. Não fez nenhum movimento para se cobrir, não demonstrou nenhuma vergonha ou constrangimento. Caroline sentou-se ao lado dele, puxando o lençol sobre o peito num gesto de falsa modéstia. Como é que é? Perguntou Elliot com um tom quase entediado. Vamos lá, Stacy. Você é mais esperta que isso. Ela não é tão esperta assim, disse Caroline com uma risadinha. Ela realmente acreditou que éramos irmãos. O quarto girou. Agarrei-me ao batente da porta para não cair. Não somos irmãos. Minha voz soava estranha aos meus próprios ouvidos, infantil e confusa. Nossa, você é mesmo lenta, disse Elliot, tirando as pernas da cama e pegando as roupas que estavam jogadas no chão. Não, Stacy. Caroline não é minha irmã. Ela é minha namorada. Há 5 anos. Mais tempo do que eu te conheço. 5 anos. As palavras ecoavam na minha cabeça, ricocheteando, tentando encontrar um lugar que fizesse sentido. Então por quê? Não consegui terminar a pergunta. Eram perguntas demais se acumulando na minha garganta, me sufocando. Por que me casei com você? Elliot completou a frase por mim, vestindo as calças com uma indiferença irritante. Por que Caroline não consegue engravidar? Tentamos por 3 anos. Nada. O médico dela disse que ela é infértil e eu preciso de um herdeiro. A empresa do meu pai, o dinheiro dele, tudo vai para o primeiro neto legítimo. Então, eu precisava de uma esposa, uma égua reprodutora, basicamente. A crueldade de suas palavras me atingiu como socos. Égua reprodutora. Era só isso que eu era para ele. Tudo que eu sempre fui. Vocês são loucos, sussurrei. Os dois. Isso é loucura. É prático, disse Caroline, levantando-se e enrolando o lençol em volta do corpo como uma toga. Ela caminhou em minha direção e instintivamente recuei para o corredor. Ela me seguiu, me encurralando contra a parede. Olha, Stacy, eu entendo que você esteja chateada, mas pense nisso racionalmente. Você poderá continuar casada com um homem rico e bem-sucedido. Morará nesta linda casa, terá filhos lindos e não lhe faltará nada. Tudo o que você precisa fazer é fechar os olhos para certas realidades. Certas realidades? Repeti incrédula. Você quer dizer a realidade de que meu marido está apaixonado por outra pessoa? Que ele me trai desde o primeiro dia? Que todo esse casamento é uma mentira? Que jeito feio de dizer isso, disse Caroline, estendendo a mão para tocar meu braço. Me afastei dela bruscamente como se ela fosse feita de fogo. Pense nisso como um acordo, um negócio. Você dá filhos para o Elliot e em troca recebe segurança, conforto e status. Muitos casamentos são assim, sabe? O nosso só será mais honesto sobre isso. Sinceramente. A risada que escapou de mim foi um pouco histérica. Vocês acham que isso é sincero? Vocês dois mentiram para mim. Por 2 anos, vocês mentiram. Nós te protegemos, disse Elliot, saindo do quarto, agora completamente vestido. Deixamos você acreditar no que queria acreditar. Isso não é mentir. Isso é bondade. Eu o encarei. O homem com quem me casei poucas horas antes. O homem que eu pensava amar e percebi que não conhecia de verdade. O Elliot por quem me apaixonei não existia. Nunca existiu. Ele era um personagem, um papel que interpretava para conseguir o que queria. E eu fui tola o suficiente para acreditar nele. Quero o divórcio, eu disse, surpresa com a firmeza repentina da minha voz. O choque estava passando, sendo substituído por algo diferente, algo frio, duro e determinado. Segunda-feira de manhã, logo cedo, vou ligar para um advogado e acabar com essa farsa. Elliot e Caroline trocaram olhares. Então Elliot riu de verdade. Não, você não vai, disse ele com confiança. Me observe, Stacy. Pense nisso. Ele se aproximou e eu me forcei a não recuar. Se você se divorciar de mim agora, hoje, depois de um dia de casamento, o que você acha que as pessoas vão dizer? O que sua família vai pensar? Seus pais gastaram $40.000 naquele casamento. Eles estão tão orgulhosos de que a filha tenha se casado com alguém de posição social superior, casado com alguém rico e respeitado. Você acha que eles vão te apoiar quando você disser que quer jogar tudo fora?
Quando eu contar a eles o que você fez e que provas você tem, Caroline interrompeu suavemente. Sua palavra contra a nossa. Negaremos tudo. Diremos que você estava tendo algum tipo de colapso nervoso, que o estresse do casamento a deixou paranoica e delirante, ponto em que você acha que as pessoas vão acreditar? Na noiva instável que não conseguiu lidar com o casamento ou no marido e na irmã preocupados que tentaram ajudá-la? Meu estômago embrulhou. Ele tinha razão. Eu não tinha provas. Sem fotos, sem vídeos, sem testemunhas, apenas a minha palavra contra a deles. E mesmo que alguém acreditasse em você, Elliot continuou. Você realmente quer ser conhecida como a mulher tão indesejável que o marido atraiu na noite de núpcias? Você quer que esse rótulo a persiga pelo resto da vida? A manipulação era tão óbvia, tão clássica, que uma parte de mim queria rir. Mas outra parte, a parte que cresceu numa cidade pequena onde a reputação importava, onde ser alvo de fofoca podia transformar a sua vida num inferno, sentiu um arrepio de medo. É o seguinte, disse Elliot, baixando a voz para aquele tom suave e persuasivo que ele usava quando namorávamos. Amanhã vamos acordar e fingir que esta noite nunca aconteceu. Vamos seguir o ritual, tomar café da manhã com a minha família, abrir os presentes de casamento, agir como os recém-casados felizes que deveríamos ser. Daqui a alguns meses, quando for a hora certa, começaremos a tentar ter um bebê. Você está louca se pensa que estou esperando um filho seu. Você não tem escolha, disse ele secamente. A máscara havia caído por completo, revelando o monstro por baixo. Olha ao seu redor, Stacy. Esta é a minha casa. Meu nome está na escritura. Você se mudou para cá hoje. Lembra? Você pediu demissão do seu emprego no mês passado para se dedicar aos preparativos do casamento e a ser esposa. Você não tem renda, não tem economias, não tem para onde ir. Ele estava certo. Deus me ajude. Ele estava certo. Eu tinha desistido do meu apartamento, pedido demissão do meu emprego na biblioteca, deixado meu contrato de aluguel vencer. Tudo que eu possuía estava em caixas na garagem desta casa. A casa dele. Meus pais. Seus pais são idosos, vivem com uma renda fixa em um apartamento de um quarto na Flórida, disse Elliot. Você acha que eles querem que você volte a morar com eles? Aparecendo de rabo entre as pernas, admitindo que seu casamento fracassou depois de um dia. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu mal assentia. Minha mente trabalhava a 1000 por hora tentando encontrar uma saída, um caminho para escapar dessa armadilha na qual eu havia entrado tão voluntariamente. Jenna, eu disse de repente. Minha amiga Jenna, ela vai me ajudar. Jenna, que acabou de comprar uma casa com o noivo? Perguntou Caroline, com uma voz melosa. Jenna, que tem a própria vida e os próprios problemas. Você acha mesmo que ela quer você como hóspede permanente? As paredes estavam se fechando. Todas as rotas de fuga foram bloqueadas. Cada opção eliminada tornava a armadilha cada vez mais apertada. Isso não precisa ser horrível, disse Elliot, e a falsa compaixão em sua voz me deu vontade de gritar. Como Caroline disse, pense nisso como um acordo. Você terá tudo o que sempre quis. Dinheiro, segurança, filhos. Tudo que você precisa fazer é ser razoável quanto ao resto. Razoável? Repeti, atordoado. Seremos discretos, prometeu Caroline. Você não terá que ver nem ouvir nada que não queira. Nós garantiremos isso. Esta noite foi um acidente. Elliot acrescentou, fomos descuidados. Não vai acontecer de novo. Olhei para os dois. Essas duas pessoas que conspiraram para destruir minha vida. Que me usaram e mentiram para mim e pensaram que poderiam simplesmente continuar como se nada tivesse mudado. E algo dentro de mim se quebrou. Não de uma forma triste, não de uma forma derrotada. Quebrou-se de uma forma afiada, cortante e perigosa. Tudo bem, ouvi-me dizer. Elliot piscou. Tudo bem, repeti, enxugando as lágrimas. Você tem razão. Eu não tenho para onde ir, não tenho opções. Então eu farei isso. Serei sua égua reprodutora. Vi o alívio tomar conta do rosto de ambas. Elas realmente acharam que seria tão fácil assim, que eu simplesmente me renderia e aceitaria esse pesadelo. Isso é muito maduro da sua parte, Stacy, disse Caroline, estendendo a mão para dar um tapinha no meu ombro. Dessa vez eu deixei, mesmo que seu toque me causasse arrepios. Vai dar tudo certo. Vou para a cama agora, eu disse com a voz distante e oca. Boa noite. Virei-me e voltei pelo corredor, desci as escadas até o quarto principal, fechei a porta, tranquei-a e fiquei parada no meio do cômodo. Deixando a raiva me dominar. Me preencheu dos pés à cabeça, quente, pura e revigorante. Eles pensaram que tinham vencido. Pensaram que me tinham aprisionado, quebrado, transformado-me na sua obediente máquina de fazer bebés. Não faziam ideia do que realmente tinham feito.
Tinham criado uma inimiga. Olhei para o meu reflexo no espelho de corpo inteiro na porta do armário. Meu cabelo estava uma bagunça. Minha maquiagem arruinada pelas lágrimas. Meu camisolão de seda todo amassado e torcido. Eu parecia uma vítima. Uma presa. Mas eu não era. Não mais. Eu ainda não sabia como, mas eu ia destruí-los. Os dois. Eu ia pegar tudo que eles tinham planejado e tramado e reduzir a cinzas. Eu ia fazê-los se arrependerem do dia em que ouviram o nome Stacey Manuel. Este não era o fim da minha história. Era o começo da deles. Na manhã seguinte, acordei com um plano. Bem, não um plano completo. Mas como o início de um plano, uma direção, uma intenção. Mas era alguma coisa, e alguma coisa era melhor do que o desespero impotente da noite anterior. Levantei cedo, antes de qualquer outra pessoa na casa acordar, e tomei um longo banho. Esfreguei minha pele até ficar vermelha e irritada, tentando lavar a sensação de violação, de ser usada e presa. Depois fiquei debaixo da água quente e me permiti 5 minutos para chorar, para me enfurecer, para ter pena de mim mesma. 5 minutos. Era tudo o que eu me permitia, porque ter pena de alguém era um luxo que eu não podia me dar. Quando saí, apliquei maquiagem com precisão meticulosa, cobrindo as olheiras, devolvendo a cor às minhas bochechas pálidas, tentando parecer fresca e radiante. E nada parecida com a mulher cujo mundo havia desmoronado 12 horas antes. Sequei meu cabelo, até que ele caísse em ondas suaves ao redor dos meus ombros. Vesti um lindo vestido de verão, amarelo com pequenas flores brancas, alegre e delicado. Olhei para mim mesma no espelho e pratiquei sorrir. A mulher que me encarava parecia feliz, satisfeita, em um estado de completa inconsciência. Perfeita. Quando desci as escadas, ouvi vozes na cozinha. Os pais de Elliot tinham chegado. O cheiro de café e bacon pairava no ar. Hora do show. Bom dia! Gritei animadamente ao entrar na cozinha, com um sorriso radiante no rosto. Jesse e Robert estavam sentados à mesa da cozinha, já vestidos e arrumados apesar do horário matinal. Caroline estava no fogão fritando bacon, vestindo uma das antigas camisetas de faculdade de Elliot como se fosse dona do lugar. Elliot estava servindo café, ainda de calça de pijama e camiseta amassada. Todos se viraram para me olhar. E vi a fração de segundo de surpresa nos rostos de Elliot e Caroline antes que a disfarçassem com uma falsa cordialidade. Stacey, querida, Jesse se levantou e veio me abraçar. Como está minha nova nora esta manhã? Você está radiante. Me sinto maravilhosa. Menti com naturalidade, retribuindo o abraço. Um pouco cansada de ontem, mas feliz. Claro que você está cansada, Jesse riu. Foi um dia tão longo, mas tão lindo. Tudo foi absolutamente perfeito. Realmente era. Concordei, indo até a cafeteira. Elliot estava parado ali, e quando estendi a mão para pegar uma caneca, nossos olhares se encontraram. Os dele estavam cautelosos, buscando algo, tentando entender o que eu estava fazendo. Dei a ele meu sorriso mais radiante. Bom dia, marido. Bom dia, disse ele lentamente. Dormiu bem? Perguntei inocentemente. Senti sua falta. A mentira era tão descarada, tão obviamente falsa para qualquer um que soubesse o que realmente tinha acontecido, que ouvi Caroline se engasgar com o café do outro lado da sala. Mas para Jesse e Robert, era exatamente o que recém-casados deveriam dizer. Dormi bem, disse Elliot com cuidado. E você? Maravilhosamente, aliás. A cama parecia vazia sem você. Fiquei na ponta dos pés e beijei sua bochecha, sentindo-o enrijecer contra mim. Esta noite, você vai ficar comigo, não é? Acho que não consigo aguentar mais uma noite sozinha. A armadilha era tão óbvia. Se ele dissesse não, seus pais ficariam se perguntando por quê. Se dissesse sim, teria que cumprir a promessa ou explicar sua ausência. Claro, disse ele, com o maxilar tenso. Só precisava dormir um pouco ontem à noite. Você trabalha demais, disse Jesse, balançando a cabeça. Robert, diga ao seu filho que ele precisa pegar mais leve. Ele acabou de se casar. Ele deveria estar focado na sua linda esposa, não se esgotando com o trabalho. Sua mãe tem razão, disse Robert, olhando para Elliot por cima do jornal. Tire um tempo para si. Aproveite esta fase da sua vida. Antes que você perceba, terá filhos e o caos, e olhará para trás, para esses primeiros tempos com nostalgia. Crianças. Jesse bateu palmas. Ah, mal posso esperar. Stacey, você será uma mãe maravilhosa. Quando vocês duas acham que vão começar a tentar? Senti o olhar de Caroline me queimando do outro lado da sala. Isso era um teste. Todas estavam esperando para ver se eu entraria na brincadeira ou causaria um escândalo. Sentei-me à mesa e tomei um gole delicado do meu café. Ah, não temos pressa nenhuma.
Queremos curtir o casamento por um tempo primeiro, nos conhecer melhor como marido e mulher antes de adicionar mais alguma coisa à nossa vida. Vi um alívio passar pelo rosto de Elliot, mas eu ainda não tinha terminado. Embora, continuei casualmente, se acontecer, acontecerá. Certamente não estamos fazendo nada para impedir. Olhei diretamente para Caroline enquanto dizia isso e vi seu rosto empalidecer. Acho que Elliot e eu teremos lindos filhos juntos. Você não acha, Caroline? Ela se recuperou rapidamente. Isso eu admito. Com certeza. Vocês dois serão pais maravilhosos e você será tia, eu disse docemente. Que emocionante. Você poderá mimar nossos filhos e depois mandá-los de volta para casa quando estiverem irritados. O sorriso de Caroline parecia que ia rachar o rosto. Mal posso esperar. O resto do café da manhã passou num turbilhão de conversas banais e recapitulações do casamento. Jessie queria saber cada detalhe. Quem disse o quê? Qual convidado parecia estar se divertindo mais? Se eu gostaria de champanhe. Desempenhei meu papel perfeitamente, elogiando a cerimônia, agradecendo-lhes profusamente pela generosidade e agindo como a nora grata que esperavam que eu fosse. Durante todo o tempo eu observava, analisava e tomava notas mentais. O jeito como a mão de Caroline roçou na de Elliot quando ela lhe passou a manteiga. O jeito como seus olhares se encontraram através da mesa em uma comunicação silenciosa. O jeito como se moviam um ao redor do outro na cozinha com a familiaridade natural de amantes de longa data, não de irmãos. Como pude não ter percebido isso antes? Será que eu estava tão cego, tão desesperado para acreditar na fantasia? Depois do café da manhã, Robert e Jessie anunciaram que iriam visitar a irmã de Jessie do outro lado da cidade e voltariam para o jantar. Eles convidaram Caroline para ir junto, mas ela recusou, dizendo que tinha trabalho a fazer para a galeria. Vamos ter um dia tranquilo, eu disse, entrelaçando meu braço no de Elliot. Ele ficou tenso, mas não se afastou. Talvez assistamos a um filme, relaxemos. Quase não tivemos tempo a sós ontem com todo mundo por perto. Que ótimo, disse Jessie beijando nossas bochechas. Divirtam-se. Traremos o jantar. Nada de cozinhar para os recém-casados. No instante em que a porta se fechou atrás deles, Elliot puxou o braço de volta. Que diabos foi isso? Sibilou. O que foi o quê? Perguntei inocentemente, caminhando em direção à sala de estar. Aquela apresentação no café da manhã. Todo aquele toque, sorrisos e conversa sobre bebês. Ele me seguiu, Caroline, logo atrás dele. O que você está aprontando? Estou sendo sua esposa, eu disse simplesmente me acomodando no sofá. Não era esse o papel que você queria que eu desempenhasse? Você disse que estava de acordo com o acordo, disse Caroline, desconfiada. Está tentando causar problemas? De jeito nenhum. Eu falei sério ontem à noite. Não tenho para onde ir e não consigo encarar a humilhação de um divórcio depois de um dia. Olhei para os dois com o rosto calmo e sereno. Então vou ser a esposa perfeita. Amorosa, atenciosa, dedicada. Em público pelo menos. E em particular, Elliot perguntou. Em particular, temos um acordo. Você fica fora do meu caminho, eu fico fora do seu. Você quer, _, Caroline? Tudo bem. Só garanta que eu não veja nem ouça. E garanta que ninguém mais veja também. Isso é muito razoável, disse Caroline, embora ainda parecesse incerta. Mas há uma condição, acrescentei. Os olhos de Elliot se estreitaram. Que condição? Você disse que precisava de um herdeiro. Tudo bem, mas não vou engravidar agora. Me dê 6 meses para me adaptar a essa situação. 6 meses para assimilar tudo. Depois podemos conversar sobre filhos. 6 meses. Elliot balançou a cabeça. É muito tempo. Meu pai vem falando que quer netos. Quanto mais esperarmos, mais suspeito ficará. Não me importo com quão suspeito pareça, eu disse firmemente. Isso é inegociável. Ou você me dá 6 meses, ou eu saio por aquela porta agora mesmo e conto tudo para os seus pais. Acabou o show, o acordo está feito. A escolha é sua. Eu observei ponderar as opções. Vi o cálculo em seus olhos. Ele precisava mais de mim do que eu dele, pelo menos por enquanto. Ele precisava que eu engravidasse, que gerasse aquele herdeiro e garantisse sua herança. Sem mim, seu plano elaborado desmoronaria. Tudo bem, ele disse finalmente. 6 meses. Mas depois disso começamos a tentar. Sem desculpas. Combinado. Caroline olhou entre nós. Não gosto disso. Ela está tramando alguma coisa. Claro que estou tramando alguma coisa, respondi com uma risada leve. Estou planejando como sobreviver casada com um homem que não me ama. Mas que escolha eu tenho? Vocês duas têm todas as cartas na mão. Estou apenas tentando tirar o melhor proveito de uma situação ruim. Foi a resposta perfeita.
vulnerável o suficiente para parecer genuína, derrotada o bastante para fazê-los pensar que tinham vencido. Vi-os relaxar um pouco. Vi-os começar a acreditar que eu realmente havia aceitado meu destino. As semanas seguintes foram uma verdadeira aula de dissimulação. Interpretei o papel de esposa dedicada tão bem que até eu fiquei impressionada. Cozinhei as comidas favoritas de Elliot. Mantive a casa impecável. Recebi-o na porta com um sorriso quando ele chegava do trabalho. Perguntei sobre o dia dele, ri de suas piadas. Me aconcheguei ao lado dele no sofá enquanto assistíamos à televisão, tudo isso com Caroline observando das sombras. Ela havia se mudado para a casa de hóspedes nos fundos, uma pequena garagem convertida que Elliot havia reformado. Oficialmente, era para nos dar privacidade, a nós recém-casados. Extraoficialmente, isso significava que eles podiam continuar o caso sem que eu os flagrasse novamente. Fingi não notar quando Elliot saiu de fininho tarde da noite. Fingi não ouvir quando ele voltou horas depois com o cheiro do perfume dela. Fingi não ver o sorriso satisfeito no rosto de Caroline no café da manhã do dia seguinte. Eu estava reunindo informações, construindo meu caso, esperando o momento certo. Também entrei em contato com Jenna, sondando o terreno com cautela. Nos encontramos para almoçar em um café no centro da cidade, longe de qualquer lugar onde Elliot ou sua família pudessem nos ver. Você parece cansada, disse Jenna imediatamente, com os olhos cheios de preocupação. Está tudo bem? Casamento é uma adaptação, eu disse com um sorriso ensaiado. É muita coisa, Stacy. Ela estendeu a mão por cima da mesa e segurou a minha. Fala comigo. O que está realmente acontecendo? Eu queria contar tudo para ela. Queria desabar em lágrimas e confessar toda a terrível verdade. Mas não podia. Ainda não. Se a notícia se espalhasse, se Elliot sequer suspeitasse que eu estava reunindo aliados, ele me interromperia imediatamente. Então, em vez disso, eu disse: você tinha razão sobre a Caroline. O jeito que ela olha para o Elliot é estranho. Inapropriado. O rosto de Jenna escureceu. Eu sabia. Eu, sabia que algo estava errado. O que você viu? Nada concreto. Menti. Só uma sensação. Eles estão muito perto. Muito familiares. Não sei. Talvez eu esteja sendo paranoica. Você não está paranoica. Confie na sua intuição. Jenna apertou minha mão. Olha, se você precisar de alguma coisa, um lugar para ficar, dinheiro, um advogado, me diga. Estou aqui para você. Eu sei, eu disse, e era verdade. Estou bem por enquanto, só me adaptando, mas vou me lembrar disso. Obrigada. Não foi muito, mas foi um alívio, um lembrete de que eu não estava completamente sozinha nisso. Comecei também a documentar tudo. Comprei um pequeno gravador ativado por voz e escondi-o em vários lugares da casa, na sala de estar, na cozinha, até mesmo do lado de fora da casa de hóspedes. Fotografei Elliot saindo tarde da noite, as expressões presunçosas de Caroline, o jeito como eles se tocavam quando pensavam que eu não estava olhando. Nada disso era uma prova irrefutável ainda, mas era um começo. E eu pesquisei. Muita pesquisa. Passei horas na biblioteca, usando computadores públicos, procurando informações sobre a família de Elliot, sobre a empresa do pai dele, sobre leis de herança e acordos pré-nupciais. Tínhamos assinado um acordo pré-nupcial. Elliot insistiu nisso, alegando a riqueza da família dele. Na época, eu também assinei sem ler direito, apaixonada demais para pensar que fazia diferença. Agora li cada palavra. Foi pior do que eu imaginava. Em caso de divórcio, eu não teria direito a quase nada. Sem pensão alimentícia, sem partilha de bens, apenas uma pequena indenização que não cobriria nem 6 meses de aluguel. A única exceção seria se eu pudesse comprovar infidelidade com provas substanciais e irrefutáveis. Esse era o meu objetivo. Evidências substanciais e irrefutáveis. Também descobri algo interessante sobre a empresa do pai de Elliot. Robert Blackwood construiu seu império jurídico representando corporações em casos de denúncia, defendendo empresas contra funcionários que relatavam fraudes, corrupção e práticas ilegais. Ele era conhecido por ser implacável, por destruir a credibilidade de qualquer um que ousasse falar contra seus clientes. Também estava sendo investigado pela Ordem dos Advogados do Estado por possíveis violações éticas. Nada concreto ainda, apenas sussurros e rumores. Mas onde há fumaça, geralmente há fogo. E o fogo poderia ser útil. 6 semanas após o meu casamento, Jessie me convidou para almoçar no clube de campo. Só nós duas, disse ela carinhosamente ao telefone. Quero conhecer melhor minha nora. Aceitei alegremente, embora meu estômago se revirasse de ansiedade. Jessie era perspicaz e inteligente. Se alguém fosse perceber minha farsa, seria ela. O clube de campo era exatamente como eu esperava.
Toalhas de mesa brancas, taças de cristal e mulheres em roupas de grife murmurando sobre galas beneficentes e valores imobiliários. Jesse já estava sentado em uma mesa privilegiada perto da janela quando cheguei, elegante em um terno cor creme. Stacy, querida. Ela se levantou para me dar um beijo na bochecha. Você está maravilhosa. O casamento lhe faz muito bem. Obrigada, eu disse, me acomodando na cadeira. Você está linda como sempre. Fizemos nossos pedidos. Eu pedi uma salada que não tinha a menor intenção de comer. Ela pediu salmão e puxou assunto sobre o casamento, sobre conhecidos em comum, sobre nada importante. E então, enquanto tomávamos café, ela perguntou: como estão as coisas de verdade, Stacy? Meu coração disparou. Não sei bem o que você quer dizer. Com o Elliot, com o casamento, o olhar dela era gentil, mas inquisitivo. Eu conheço meu filho. Ele pode ser difícil, distante. Quero ter certeza de que você está feliz. Isso era um teste. Eu tinha certeza. Ou ela suspeitava de algo, ou era um teste de lealdade para ver se eu reclamaria do seu precioso filho. Todo casamento tem seus ajustes, eu disse com cautela. Estamos aprendendo a conviver, a lidar com as peculiaridades e hábitos um do outro, mas estou feliz. Elliot é um bom homem. É sim, concordou Jesse. Mas ele também é complicado. Ele e Caroline sempre foram muito próximos. Às vezes até demais, eu acho. Me preocupei com isso ao longo dos anos. Meu sangue gelou. Preocupação. Ah, provavelmente não é nada. Ela acenou com a mão como quem diz só paranoia de mãe, mas eles sempre tiveram esse laço tão forte. Quando Caroline nasceu, Elliot tinha 5 anos e a tratava como se fosse sua boneca. Conforme cresciam, tornaram-se inseparáveis. Às vezes, eu me perguntava se aquele nível de apego era saudável. Robert sempre dizia que eu estava sendo ridícula, que era lindo quanto eles se amavam. Ele sabia. Talvez não conscientemente, talvez não soubesse toda a verdade, mas, de alguma forma, Jesse pressentia que algo estava errado na relação dos filhos dela. Eles parecem próximos, eu disse, sem demonstrar muita emoção. Próximos demais. Os olhos de Jesse encontraram os meus, e vi uma preocupação genuína neles. Stacy, se alguma vez precisar me contar alguma coisa, qualquer coisa sobre Elliot, Caroline ou a família, pode contar. Você é uma de nós agora. Eu vou te proteger. Era uma oferta sincera. Eu podia ver no rosto dela, ouvir na voz. Jesse não era como marido, não era cruel nem calculista. Era uma mãe que amava o filho, mas não ignorava seus defeitos. Por um instante, considerei contar tudo a ela, expor tudo, pedir sua ajuda para revelar a verdade. Mas eu não podia. Ainda não. Porque por mais que Jesse se importasse comigo, Elliot ainda era filho dela. A lealdade dela, se pressionada, seria para com ele. E se eu revelasse minhas intenções cedo demais, ela poderia avisá-lo. Poderia ajudá-lo a encobrir seus rastros com mais cuidado. Então, em vez disso, eu disse: obrigada. Isso significa muito para mim. Vou me lembrar disso. Ela assentiu, parecendo satisfeita. Ótimo. Agora, vamos falar sobre o Dia de Ação de Graças? Robert e eu estávamos pensando em receber os convidados em nossa casa este ano, e eu adoraria sua ajuda com o planejamento. A conversa mudou para assuntos mais amenos, e eu me permiti relaxar um pouco, mas as palavras de Jesse ficaram na minha cabeça. Ela suspeitava, talvez não de todo o horror da situação, mas suspeitava de algo que poderia ser útil. Quando chegasse a hora em que eu tivesse todas as provas necessárias, Jesse poderia ser uma aliada em vez de uma inimiga. 3 meses após o meu casamento, descobri que estava grávida. Encarei o teste positivo no banheiro de uma farmácia do outro lado da cidade, longe de qualquer lugar onde pudesse ser reconhecida, e senti meu mundo cuidadosamente construído desmoronar. Não. Isso não era para acontecer. Mal tínhamos transado, apenas 2 vezes. Ambas as vezes foram estranhas e superficiais. Elliot claramente pensando em Caroline o tempo todo. Eu tinha cuidado ao monitorar meu ciclo, garantindo que esses encontros acontecessem durante meus dias menos férteis. Mas aparentemente não fui cuidadosa o suficiente. Sentei-me na tampa fechada do vaso sanitário naquele banheiro imundo da farmácia e tentei pensar. Isso mudaria tudo. Um bebê me ligaria a Elliot para sempre, tornaria a fuga infinitamente mais difícil, daria a ele exatamente o que ele queria. Seu herdeiro, seu bilhete para a fortuna do pai. Eu poderia me livrar disso. O pensamento surgiu completo, clínico e frio. Eu poderia interromper a gravidez, dizer a Elliot que havia sofrido um aborto espontâneo, mais uma vez. Mas mesmo enquanto pensava nisso, eu sabia que não podia. Não por objeções morais ou crenças religiosas, mas porque este bebê,
este minúsculo aglomerado de células crescendo dentro de mim, era inocente. Não pedi para ser criada como parte dessa confusão. Não merecia ser uma vítima da minha vingança. E talvez, só talvez, esse bebê possa ser minha alavanca, meu trunfo final. Saí da farmácia sem comprar mais nada. O teste positivo estava embrulhado em papel higiênico e enfiado no fundo da minha bolsa. Dirigi por horas pensando, planejando, ajustando minha estratégia. Eu não contaria para o Elliot ainda. Esperaria, deixaria a gravidez progredir, deixaria ele pensar que eu ainda estava cumprindo nosso acordo de 6 meses. Então, quando eu estivesse pronta, quando tivesse tudo mais organizado, eu revelaria. Mas primeiro, eu precisava acelerar meus planos. Precisava de provas, influência, aliados. E precisava disso logo, antes que minha gravidez se tornasse óbvia. Naquela noite, coloquei meu plano em ação. Elliot estava trabalhando até tarde. Ou pelo menos foi o que ele me disse. Mas provavelmente ele estava com Caroline. Esperei até ter certeza de que a casa estava vazia. Então, entrei em seu escritório em casa. Ele mantinha a porta trancada, mas eu havia roubado as chaves semanas atrás. Fiz cópias e as devolvi antes que ele percebesse. O escritório era exatamente como eu imaginava: escrivaninha de mogno, cadeira de couro, paredes forradas de livros de direito e pastas. Comecei pelo computador dele. Elliot era meticuloso ao sair da sua conta, mas tinha anotado a senha num post-it escondido debaixo do teclado. Idiota! O e-mail dele era uma mina de ouro. Mensagens para Caroline. Explícitas, detalhadas, discutindo os planos deles, o futuro deles. Mensagens para o pai dele sobre os requisitos de herança. Mensagens para o advogado dele sobre o acordo pré-nupcial, sobre como garantir que eu ficaria presa mesmo se descobrisse a verdade. Encaminhei tudo para uma conta de e-mail secreta que eu havia criado. Depois limpei a pasta de enviados. Copiei os arquivos dele para um pendrive e fotografei os documentos com meu celular. Em seguida, fui até o arquivo, onde estavam as declarações de imposto de renda, os contratos comerciais, a correspondência pessoal, e lá, em uma pasta marcada como investimentos imobiliários, encontrei algo interessante. Plantas e contratos de compra da casa em que morávamos, mas não estavam em nome de Elliot. Estavam em nome de Caroline. A casa que Elliot me dissera que comprará e que me levará a crer ser dele, na verdade pertencia à irmã dele, o que significava que legalmente eu morava na casa de Caroline. Meu marido nem sequer era dono da nossa casa. Mas por que ele mentiria sobre isso? Continuei investigando e encontrei a resposta em outro arquivo. Elliot estava endividado. Uma dívida enorme e incapacitante. Sua bem-sucedida carreira em banco de investimentos era uma fachada. Ele havia feito investimentos ruins e perdido dinheiro emprestado de pessoas erradas. A única coisa que o mantinha à tona era o dinheiro do pai. Dinheiro que pararia de fluir se Robert descobrisse a verdade. E o dinheiro de Robert só chegaria em peso quando Elliot tivesse um herdeiro. De repente, tudo fez sentido. O pedido de casamento apressado depois de apenas 6 meses de namoro. A insistência em casar rápido, o acordo pré-nupcial feito para me prender sem nada. Era tudo por dinheiro, para garantir o futuro dele antes que seu castelo de cartas desmoronasse. Fotografei tudo, copiei tudo, documentei tudo. Era isso. Essa era a prova de que eu precisava. Estava prestes a fechar o arquivo quando notei mais uma pasta empurrada até o fundo. A etiqueta dizia apenas se lá dentro havia fotos, dezenas delas, de Caroline, mas não fotos normais de irmãos. Eram fotos íntimas, de conteúdo sexual, algumas claramente tiradas sem o conhecimento dela. Caroline dormindo, Caroline tomando banho, Caroline trocando de roupa. E embaixo das fotos havia um documento, uma escritura de imóvel de 15 anos atrás, referente a uma propriedade em Montana. Os proprietários listados eram Richard e Susan Perry, e a filha Caroline Marie Perry. Perry, não Blackwood. Com as mãos trêmulas, peguei meu celular e pesquisei os nomes. Encontrei um obituário de 10 anos atrás. Richard e Susan Perry morreram em um acidente de carro, deixando como sobrevivente sua filha adolescente, Caroline. Caroline não era irmã de Elliot. Ela nem sequer era sua meia-irmã ou irmã adotiva. Ela não tinha nenhum parentesco com a família Blackwood. Ela era uma garota qualquer que havia perdido os pais, que de alguma forma acabou envolvida com Elliot e que foi absorvida pelas mentiras de sua família. Mas por quê? Como? Qual foi o papel dela em tudo isso? Continuei investigando, agora em pânico, sabendo que o tempo estava se esgotando. E encontrei mais um documento. Um contrato assinado por Elliot e Caroline, datado de 5 anos atrás. O documento detalhava o acordo entre eles. Caroline se passaria por irmã de Elliot,
Em troca, ele pagaria seus estudos, suas despesas de moradia e, eventualmente, quando recebesse sua herança, lhe daria 5 milhões de dólares. Eles eram sócios. Tudo isso, o relacionamento deles, as mentiras, o plano para me incriminar, foi um acordo comercial calculado. Ouvi a porta da garagem abrir. Elliot tinha chegado. Guardei tudo de volta nos arquivos, fechei o armário, desliguei o computador e saí do escritório assim que ouvi seus passos no corredor. Stacy. Ele me chamou da cozinha. Respondi, forçando um tom alegre na voz. Ele apareceu na porta, afrouxando a gravata. O que você está fazendo? Preparando o jantar, respondi, apontando para o macarrão que eu tinha começado a fazer antes da minha invasão ao escritório dele. Como foi o trabalho? Ele me observou por um longo momento, desconfiado. Mas mantive minha expressão inocente, carinhosa e obediente. Tudo bem, disse ele finalmente. Cheira bem. Vai ficar pronto em 20 minutos. Por que você não vai tomar um banho e se trocar? Ele assentiu com a cabeça e saiu. Esperei até ouvir a água correndo no andar de cima, então peguei meu celular e transferi todas as fotos e arquivos para minha conta secreta na nuvem. Eu tinha tudo o que precisava para destruí-lo. Agora eu só precisava decidir como e quando atacar. Passei a semana seguinte planejando minha vingança com um nível de detalhe meticuloso que deixaria Robert Blackwood orgulhoso. Cada movimento calculado, cada plano de contingência previsto para cada possível resultado. Porque não se tratava apenas de expor as mentiras de Elliot. Não se tratava apenas de conseguir o divórcio e ir embora. Isso seria muito simples, muito misericordioso. Não, eu queria destruí-los completamente. Eu queria pegar tudo o que eles tinham planejado, tudo pelo que tinham mentido e reduzir a cinzas. Eu queria que eles soubessem como é se sentir preso, impotente, vendo seu mundo desmoronar ao seu redor. Eu queria que eles sofressem como me fizeram sofrer. Meu primeiro contato foi com uma advogada, não uma advogada de direito familiar, mas uma advogada criminal especializada em fraudes. Encontrei-me com ela em seu escritório no centro da cidade, uma mulher perspicaz chamada Arabella Chander, com cabelos grisalhos e olhos que não deixavam escapar nada. Revelei tudo. As mentiras sobre Caroline ser irmã de Elliot, o parentesco forjado usado para obter acesso à casa e aos bens dos pais dele, o contrato entre Elliot e Caroline, a dívida que Elliot escondia, o plano para me prender em um casamento com o único propósito de gerar um herdeiro. Isso é fraude, disse Arabella imediatamente. Múltiplas acusações, fraude de identidade, fraude matrimonial, potencialmente até conspiração para cometer fraude. E se pudermos provar que Elliot distorceu sua situação financeira para você antes do casamento, podemos entrar com um pedido de anulação em vez de divórcio. A anulação invalidaria o casamento desde o início, como se ele nunca tivesse existido. Mais importante ainda, invalidaria também o acordo pré-nupcial. Você teria direito a uma divisão justa dos bens, ou pelo menos a uma indenização por danos. Mas estou grávida, disse baixinho. Descobri semana passada. Ainda não contei para ninguém. A expressão de Arabella suavizou-se ligeiramente. Isso complica as coisas, mas não muda a fraude fundamental. Pelo contrário, só reforça o nosso caso. Ele te engravidou com falsas promessas. Eu quero mais do que apenas uma anulação. Eu disse que quero que ele seja processado. Quero acusações criminais. Quero que ele e Caroline enfrentem as consequências. Isso é mais difícil. Precisaríamos que o Ministério Público assumisse o caso. E casos de fraude podem ser difíceis de provar além de qualquer dúvida razoável. Mas com as provas que você tem. Ela parou de falar, pensando que poderia haver outra abordagem. Você disse que o pai de Elliot está sendo investigado pela Ordem dos Advogados. Assenti. Se conseguirmos ligar a fraude de Elliot à empresa do pai dele, provar que Robert sabia ou facilitou o engano, poderíamos derrubar toda a família. A Ordem dos Advogados teria muito interesse nisso. Então, junto com o FBI, se conseguirmos comprovar fraude eletrônica ou sonegação fiscal. O FBI repeti, com um sorriso lento se espalhando pelo meu rosto. Gostei da ideia. É ambicioso. Vai levar tempo, meses talvez mais, e a coisa vai ficar feia. Eles vão revidar com tudo que tem. Vão tentar destruir sua credibilidade, pintá-lo como vingativo ou mentalmente instável. Deixe que tentem, eu disse friamente. Eu tenho provas. Eu tenho documentos. Eu tenho a verdade. Arabella me observou por um longo momento. Por que fazer isso? Você poderia simplesmente ir embora, pegar seu bebê e recomeçar em outro lugar. Por que arriscar tudo por vingança? Porque alguém precisa impedi-los, eu disse simplesmente. Caroline perdeu os pais e, de alguma forma, foi sugada para esse pesadelo. Quantas outras pessoas eles já machucaram?
Quantas outras mulheres Elliot já fez isso? Se eu não os impedir agora, eles vão continuar. Vão encontrar outra vítima, aplicar outro golpe. Era parcialmente verdade, mas, no geral, eu só queria vê-los se darem mal. Muito bem, disse Arabella. Eis o que vamos fazer. O plano era elegante em sua simplicidade. Primeiro, eu continuaria a bancar a esposa perfeita, acalmando-os e fazendo-os pensar que tinham vencido. Enquanto isso, Arabella estaria construindo nosso caso, reunindo provas adicionais e estabelecendo contatos com o Ministério Público e o FBI. Em segundo lugar, eu me aproximaria de Jesse. Com cuidado e estratégia, plantaria sementes de dúvida, fazendo-a questionar coisas que ela aceitava sem questionar. Quando a verdade veio à tona, eu queria o apoio dela, ou pelo menos a neutralidade dela. Em terceiro lugar, eu entraria em contato com Caroline diretamente, não para confrontá-la, mas para me tornar amigo dela, para que ela confiasse em mim, para que baixasse a guarda. As pessoas dizem coisas estúpidas quando pensam que estão seguras. E finalmente, quando tudo estivesse pronto, atacaríamos. Simultaneamente entraríamos com um pedido de anulação, apresentaríamos queixa-crime e divulgaríamos tudo à imprensa. Elliot e sua família não saberiam o que os atingiu. Era um bom plano, um plano sólido, mas eu não tinha previsto o quão difícil seria executá-lo. Interpretar o papel de esposa perfeita tornou-se exponencialmente mais difícil à medida que minha gravidez avançava. A náusea era constante e brutal. Passei a maior parte das manhãs abraçada ao vaso sanitário, enquanto Elliot se arrumava para o trabalho, ignorando deliberadamente meu sofrimento. Meu corpo começou a mudar de maneiras sutis que me faziam sentir como uma estranha para mim mesma. E eu tinha que esconder tudo, fingir que estava bem, que nada havia mudado. Elliot não percebeu. Estava muito envolvido em seu próprio drama, em suas tentativas desesperadas de impedir que seu castelo de cartas financeiro desmoronasse. Às vezes, eu o ouvia ao telefone tarde da noite, com a voz baixa e urgente, falando com pessoas sobre prorrogações e planos de pagamento, e sobre apenas mais alguns meses. Caroline percebeu. Ela me encurralou na cozinha uma manhã, enquanto Elliot estava no trabalho. Você está pálida, disse ela com os olhos semicerrados. Está doente? Só uma virose, respondi com leveza. Vou ficar bem. Ela não pareceu convencida. Ou talvez você esteja grávida. Meu coração parou, mas me forcei a rir. Grávida? Elliot e eu concordamos em esperar 6 meses. Lembra? Só se passaram 3. Acidentes acontecem. Comigo não. Sou cuidadosa. Ótimo. Disse Caroline, e havia algo sombrio em sua expressão, porque se você estivesse grávida, isso mudaria as coisas. Aceleraria o processo. Ainda não estou pronta para isso. Nem eu, assegurei-lhe. Ela saiu, mas senti seus olhos em mim pelo resto do dia. Eu precisava me apressar. Minha oportunidade surgiu 2 semanas depois, quando Jesse me convidou para um jantar de gala beneficente. Elliot precisa trabalhar até tarde, ela explicou por telefone. E Robert detesta esses eventos. Você gostaria de ser meu par? Eu adoraria sua companhia. Aceitei imediatamente. Uma noite inteira a sós com Jesse em um ambiente público onde ela estaria relaxada e sociável. Era perfeito. O baile de gala foi no Grand Hotel no centro da cidade. Um evento glamouroso repleto de doadores ricos e políticos locais. Jesse estava deslumbrante em um vestido prateado cravejado de diamantes. Eu escolhi um vestido azul escuro que disfarçava minha barriguinha de grávida, quase imperceptível, e me deixava elegante e sofisticada. Conversamos, batemos papo, bebemos champanhe, ou pelo menos Jesse bebeu. Eu fiquei só na água com gás, alegando ser a motorista da vez, e me dediquei a conquistar Jesse. Com cuidado e sutileza, fiz perguntas sobre a infância de Elliot, sobre a integração de Caroline na família, sobre o relacionamento deles. Deve ter sido difícil para Elliot quando Caroline chegou, eu disse enquanto observávamos os casais dançando, a transição de filho único para irmão mais velho. Ele sentia ressentimento por ela? Ah, não. Muito pelo contrário, disse Jesse. Ele estava radiante. Mas agora que penso nisso, ela parou de falar com uma expressão preocupada. O quê? Provavelmente não é nada. Mas me lembro de quando trouxemos Caroline para as nossas vidas, ela tinha 15 anos e tinha acabado de perder os pais. Elliot tinha 20 e estava na faculdade. Ele voltava para casa todo fim de semana naquele primeiro ano. Dizia que queria ajudá-la a se adaptar, estar presente para ela. Achei fofo, mas a incentivei com delicadeza. Porém, olhando para trás, era quase obsessivo. Ele era tão focado nela, tão protetor. E Robert? Ela se interrompeu. O que tem Robert? Jesse olhou em volta e se aproximou.
Robert incentivou isso, pressionou Elliot para passar tempo com Caroline, para tratá-la como se fosse da família. Na época, pensei que ele só estava sendo gentil, ajudando aquela pobre órfã a se sentir parte de uma família. Mas às vezes eu me perguntava se havia algo mais. Algo mais? Como? Não sei. Só uma sensação. Como se houvesse algo acontecendo do qual eu não tinha conhecimento. Ela balançou a cabeça. Provavelmente estou apenas sendo paranoica. Taças de champanhe demais. Mas ela não era paranoica. Seus instintos estavam certos. Havia algo mais acontecendo. O acordo comercial obscuro entre Elliot e Caroline. Robert possivelmente sabia e aprovava, pois isso significava que seu filho teria um herdeiro e uma herança. Jesse, eu disse com cuidado, se você descobrisse que algo na sua família não era o que parecia, algo errado ou desonesto, você gostaria de saber? Mesmo que a verdade fosse dolorosa, ela me olhou fixamente. Por que você pergunta? Só por hipótese. Hipoteticamente, disse ela lentamente. Sim, eu gostaria de saber. Acredito na verdade mesmo quando dói. Principalmente quando dói, porque as mentiras sempre causam mais danos a longo prazo. Concordo, respondi baixinho. Ela me observou por um longo momento. Stacy, tem algo que você precisa me contar? Eu queria. Meu Deus, como eu queria contar tudo ali mesmo, no meio daquele baile de gala cercada por dançarinos, doadores e garçons com bandejas de champanhe. Eu queria observar o rosto dela enquanto destruía as ilusões cuidadosamente construídas sobre sua família. Mas a voz de Arabella ecoava na minha cabeça. Paciência, o momento certo é tudo. Um passo em falso e perdemos tudo. Então, em vez disso, eu disse, ainda não, mas em breve. Quando eu fizer isso, espero que você ouça com a mente aberta. Sempre prometeu Jesse. No dia seguinte, fiz minha investida em Caroline. Apareci na galeria onde ela trabalhava. Um espaço pequeno e pretensioso no bairro artístico, que vendia pinturas superfaturadas para pessoas com mais dinheiro do que bom gosto. Caroline estava sentada atrás da mesa, mexendo no celular, com uma expressão entediada. Stacy, disse ela com surpresa evidente na voz. O que você está fazendo aqui? Eu queria conversar com você, respondi, fechando a porta atrás de mim. A galeria estava vazia. Perfeito. Sozinha. Uma ponta de suspeita cruzou seu rosto. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre essa situação. Sentei-me em uma das cadeiras modernas que pareciam obras de arte abstratas e eram tão confortáveis quanto. Olha, Caroline, eu sei que começamos com o pé esquerdo. Aquela coisa da noite de núpcias. Foi horrível para todos, mas agora estamos presos nisso juntos. E acho que devemos tentar tirar o melhor proveito disso. O melhor de tudo, ela repetiu secamente. Você ama o Elliot. Isso é óbvio. E ele te ama. Não estou tentando me intrometer nisso. Só estou tentando sobreviver a este casamento sem perder a sanidade. Inclinei-me para a frente, colocando sinceridade em cada palavra. Poderíamos ser aliados em vez de inimigos. Poderíamos nos ajudar mutuamente. Como? Elliot está sob muita pressão. Vejo isso todos os dias. Os telefonemas, atenção, as noites em claro. Ele precisa de nós dois. Que você o ame e que eu garanta o futuro dele. Se trabalharmos juntos, podemos facilitar as coisas para ele, para todos nós. Caroline estava ouvindo agora, sua suspeita se transformando em um interesse cauteloso. O que você tinha em mente? Apenas cooperação, comunicação. Talvez pudéssemos até ser amigos. Eu sempre quis ter uma irmã, eu disse, repetindo as palavras dela do nosso primeiro encontro. Observei seu rosto suavizar e via começar a acreditar que talvez, só talvez, eu estivesse falando sério. Enganei completamente. Eu gostaria disso, disse ela com cautela. Tornaria tudo menos complicado. Exatamente. Sorri gentilmente. Que tal tomarmos um café esta semana? Só nós duas. Podemos conversar, nos conhecer melhor. Certo, concordou Caroline. Parece ótimo. Ao sair da galeria, senti uma satisfação selvagem florescer em meu peito. Ela havia caído direitinho na armadilha. Quando eu terminasse com ela me contaria tudo o que eu precisava saber. Cada segredo, cada ponto fraco, cada esqueleto no armário. E eu usaria tudo isso para enterrá-la. Nosso encontro para tomar café 2 dias depois foi uma aula magistral de manipulação. Interpretei o papel de mulher compreensiva e simpática com perfeição. Perguntei sobre sua infância, a morte de seus pais. Como ela conheceu Elliot. Ouvi com aparente compaixão enquanto ela me contava sobre a solidão que sentia após perder a família. Sobre como Elliot e os pais dele a salvaram. Eu estava tão perdida, disse ela, mexendo o café com leite. Não tinha ninguém. E então, Elliot estava lá.
Ele me entendia. Ele me fazia sentir segura. Isso deve ter significado tudo, eu disse baixinho. Significou. Significa. Ela olhou para mim, com os olhos vulneráveis de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Eu sei que o que estamos fazendo é errado. Eu sei como parece, mas Elliot e eu éramos almas gêmeas. Nós pertencíamos um ao outro. Quando o pai dele disse que Elliot precisava se casar e ter filhos para garantir a herança, nós dois sabíamos que isso não mudava o que tínhamos. O pai dele também sabia de você. Caroline congelou, percebendo que tinha falado demais. Tudo bem, respondi rapidamente. Você pode confiar em mim. Não estou julgando. Ela me observou por um longo momento e depois suspirou. Sim, Robert sabe. Ele sabe há anos. Foi ele quem sugeriu que Elliot se casasse com outra pessoa. Ele disse que contanto que Elliot gerasse um herdeiro e mantivesse as aparências, ele receberia sua herança e poderia fazer o que quisesse em particular. Bingo! Isso confirmou que Robert sabia que havia orquestrado tudo, que era cúmplice de todo o esquema. Arabella ia adorar isso. Deve ter sido difícil para você, eu disse. Ver o Elliot se casar com outra pessoa. Foi uma tortura, admitiu Caroline. Mas eu sabia que era necessário. E o Elliot prometeu que assim que você engravidasse e o bebê nascesse, a gente daria um jeito. Talvez um divórcio discreto daqui a alguns anos, quando a herança estiver garantida. Aí finalmente poderíamos ficar juntos abertamente. É isso que você quer? Ficar com ele abertamente, mais do que qualquer outra coisa? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu o amo, Stacy. Eu sei que parece loucura, dadas as circunstâncias, mas eu o amo. Eu o amo desde os meus 15 anos. E aí estava a peça final do quebra-cabeça. Caroline não era apenas cúmplice. Ela também era uma vítima, à sua maneira. Uma adolescente traumatizada que se apegou à primeira pessoa que lhe mostrou bondade, que foi aliciada e manipulada por Elliot e seu pai para entrar nesse arranjo perverso. Isso não justifica o que ela me fez, mas complica as coisas. Posso te contar um segredo? Perguntei baixinho. Caroline assentiu. Estou grávida. De 6 semanas. Ainda não contei para o Elliot. O rosto dela empalideceu. Você está falando sério? Completamente. Descobri há 3 semanas e tenho tentado descobrir como contar para ele. Eu sei que ele queria isso, mas estou com medo, Caroline. Não sei se consigo fazer isso. Criar um filho nessa situação, com todas essas mentiras. Você precisa contar para ele, disse Caroline com urgência. Ele precisa saber. É para isso que estávamos esperando. Eu sei. Eu vou contar. Só preciso de um pouco mais de tempo para assimilar tudo. Estendi a mão por cima da mesa e peguei a dela. Obrigada por me ouvir, por entender. Significa muito ter alguém com quem conversar sobre isso. Caroline apertou minha mão e vi um calor genuíno em seus olhos. Claro, estamos juntas nessa agora. Ah, Caroline, se você soubesse. Naquela noite, enviei para Arabella tudo o que Caroline havia me contado, junto com a gravação que fiz da nossa conversa no meu celular. Poucas horas depois, ela me ligou de volta. É isso aí, disse Arabella, com a voz vibrando de entusiasmo. Robert Blackwood facilitou conscientemente uma fraude matrimonial para obter ganho financeiro. Isso é conspiração. E se conseguirmos ligar isso ao escritório de advocacia dele, mostrar que ele usou recursos da firma para ajudar a encobrir o ocorrido, também o acusaremos de má conduta profissional. A ordem dos advogados o crucificará. Quando vamos agir? Perguntei. Em breve. Preciso de mais uma semana para coordenar com o promotor e deixar tudo pronto. Você consegue esperar até lá? Eu consigo esperar o tempo que for preciso. Mas o universo tinha outros planos. 3 dias depois, acordei e encontrei sangue nos lençóis. Não era muito, apenas um pouco, mas o suficiente para me causar um medo gélido. Sentei-me devagar, levando a mão instintivamente à barriga. Não, sussurrei. Por favor, não. Elliot já tinha ido embora. Para o trabalho ou para a casa de Caroline. Eu não sabia e nem me importava. Liguei para o meu médico, que me disse para ir imediatamente. Ao meio-dia, eu estava sentada na sala de exames, olhando para a tela do ultrassom que mostrava apenas um saco gestacional vazio onde meu bebê deveria estar. Sinto muito, disse o Dr. Martinez gentilmente. Você sofreu um aborto espontâneo. Isso acontece em cerca de 20% das gestações conhecidas, geralmente no primeiro trimestre. Não havia nada que você pudesse ter feito para evitar. Assenti com a cabeça atordoada. A dor era estranha. Não era a tristeza avassaladora que eu esperava, mas algo mais complexo. Alívio misturado com perda. Liberdade manchada pela culpa. Eu não havia planejado essa gravidez. Não a queria nessas circunstâncias. Mas tinha sido real. Tinha sido meu. E agora se foi.
Precisaremos fazer uma curetagem, continuou o Dr. Martinez, para remover o tecido restante. Podemos agendar para amanhã, se você quiser. Amanhã está ótimo, ouvi-me dizer. Dirigi para casa atordoada com a mente girando. Isso mudou tudo. Todo o plano de Elliot girava em torno de eu gerar um herdeiro. Sem o bebê eu não valia nada para ele. Será que ele se divorciaria de mim agora? Tentar de novo. O que isso significava para minha vingança? Estava tão absorta em meus pensamentos que quase não notei o carro de Elliot na garagem quando cheguei em casa. Eram apenas 14 horas. Ele não deveria chegar em casa por horas. Estacionei e entrei em silêncio, planejando subir as escadas e processar tudo o que tinha acabado de acontecer. Mas vozes me interromperam no corredor. A voz de Elliot e a de Robert. Eles estavam no escritório de Elliot, a porta entreaberta. Não posso continuar te acobertando, dizia Robert com a voz dura. Você tem ideia de quanto dinheiro eu te repassei no último ano? Quantas das suas dívidas eu já quitei? Eu sei, pai. Eu sei. Mas assim que a Stacy tiver o bebê, assim que eu receber minha herança. Se ela tiver um bebê. Já faz 3 meses. Elliot, quando você vai me contar que ela está grávida? Logo. Tenho certeza de que vai acontecer logo. Estamos tentando. Mentiroso. Mal nos tocamos desde a noite de núpcias. É melhor que seja verdade, disse Robert friamente. Porque não vou mais te tirar dessa enrascada. Meu escritório está sob investigação e não posso me dar ao luxo de mais escrutínio. Se eles começarem a investigar minhas finanças e descobrirem todo o dinheiro que tenho te dado, vão fazer perguntas. Perguntas que não posso responder sem expor todo esse esquema. Eles não vão encontrar nada. Você tem sido cuidadosa. Não fui cuidadosa o suficiente. Aparentemente alguém anda fazendo perguntas, investigando nossa família, nossas finanças. Não sei quem, mas isso está me deixando nervosa. Meu coração disparou. Arabella. Eles sabiam que alguém estava investigando. O que fazemos? Perguntou Elliot, com o pânico começando a transparecer em sua voz. Aceleramos o processo. Faça a Stacy engravidar agora. Hoje mesmo, se possível, e se ela estiver grávida, precisamos de documentação, prontuários médicos, ultrassonografias, tudo. Precisamos de provas de que ela está carregando seu filho antes que a investigação prossiga. Por quê? Porque se tudo isso desmoronar, se a verdade vier à tona, uma criança, seu herdeiro legítimo, pode ser a única coisa que nos salvará. A única coisa que impedirá meu pai de deserdar toda a família. Silêncio. Então Elliot disse, e a Stacy? E se ela não cooperar? Então a gente a obriga a cooperar. Ela assinou um acordo pré-nupcial. Ela não tem emprego, não tem dinheiro, não tem para onde ir. Ela está presa, filho. Use isso a seu favor. Faça o que for preciso, mas engravide-a e mantenha-a em silêncio. Meu sangue gelou. Faça o que tiver que fazer. O que isso significava? Eles iriam me forçar, me drogar, me trancar até que eu obedecesse? Eu precisava sair dali. Agora. Afastei-me do escritório o mais silenciosamente possível, virei-me e corri para as escadas. Joguei as roupas numa mala, peguei meu laptop e todas as provas que havia coletado e estava indo em direção à porta quando Elliot apareceu no topo da escada. Aonde você vai? Ele perguntou, indignado. Sair. Preciso de ar. Com uma mala? Vou para a casa da Jenna por uns dias. Não passamos muito tempo juntas desde o casamento e estou com saudades dela. Elliot desceu as escadas devagar, bloqueando meu caminho até a porta. Acho que não é uma boa ideia. Não me importo com o que você pensa. Tentei passar por ele, mas ele segurou meu braço. Você não vai a lugar nenhum, disse ele baixinho. Não até conversarmos. Me solta. Precisamos conversar sobre algo importante. Formar uma família. Não há nada para discutir. Soltei meu braço com um puxão. Agora se mexa, Stacy. A voz dele baixou para aquele tom persuasivo que ele usava quando namorávamos. Eu sei que as coisas têm sido difíceis. Sei que não tenho sido o marido que você merece, mas quero mudar isso. Quero que a gente realmente tente construir algo de verdade juntos. Era quase engraçado como as mentiras lhe vinham à mente com tanta facilidade. Como ele conseguia parecer sincero, mesmo quando eu sabia que tudo que saía da sua boca era manipulação calculada. Eu tive um aborto espontâneo, disse secamente, observando seu rosto. A máscara caiu. Por um instante, vi pura raiva cruzar seu rosto antes que ele a reprimisse. O quê? Esta manhã, eu estava grávida de 6 semanas e perdi o controle. Então, seus planos, seu cronograma, tudo foi por água abaixo. Você estava grávida e não me contou. Por que eu contaria? Para que você pudesse me vigiar como uma égua reprodutora. Para ter certeza de que eu estava tomando minhas vitaminas e não fazendo nada que pudesse colocar em risco seu precioso herdeiro?
Elliot cerrou os punhos. A culpa é sua. Você deve ter feito alguma coisa. O médico disse que acontece. Que não havia nada que eu pudesse ter feito. Mas claro, me culpe. É isso que você faz, não é? Nunca é culpa sua. Você tem noção do que fez? Sua voz estava se elevando, perdendo o controle. Você sabe o quanto estava em jogo? Ah, eu sei exatamente o quanto. Ouvi você e seu pai conversando agora mesmo sobre acelerar os prazos, sobre me fazer cooperar, sobre fazer o que fosse preciso. Elliot congelou. Você estava ouvindo. Difícil não ouvir quando se está discutindo como manipular e prender sua esposa. Stacy, saia da frente, eu disse friamente, ou começarei a gritar. E quando seu pai vier correndo, contarei tudo o que sei. Sobre a fraude, sobre Caroline não ser realmente sua irmã, sobre tudo isso. Por um instante pensei que ele fosse me atacar. Seu rosto estava roxo de raiva, seu corpo inteiro tremendo. Mas então ele se afastou. Você vai se arrepender disso, disse ele quando passei. Você não tem ideia do que está começando. Eu sei exatamente o que estou começando, respondi. Estou acabando com você. Saí pela porta, joguei minha bolsa no carro e dirigi direto para o escritório de Arabella. Vamos agir agora, eu disse a ela. Hoje, não me importa se estamos prontos ou não. Eles sabem que alguém está investigando e estão ficando desesperados. Arabella olhou para o meu rosto e assentiu. Vamos acabar com eles. As próximas 72 horas foram um turbilhão de advogados, policiais, agentes federais e repórteres. Arabella agia com uma eficiência implacável. Poucas horas depois da minha chegada ao seu escritório, ela já havia contatado o Ministério Público, o FBI e a Ordem dos Advogados. Ao anoitecer, estávamos em uma sala de conferências com 2 promotores assistentes e um agente do FBI especializado em casos de fraude. Contei-lhes tudo, mostrei-lhes tudo. Os e-mails, as fotos, as gravações, os documentos do escritório de Elliot, a confissão de Caroline sobre Robert saber e orquestrar o esquema, o contrato entre Elliot e Caroline detalhando o acordo entre eles. Isso é enorme, disse a agente do FBI, Sarah Park, enquanto analisava as evidências. Fraude matrimonial, fraude de identidade, conspiração, potencialmente fraude eletrônica. Se pudermos provar que ele usou comunicação eletrônica para facilitar o esquema. E se Robert Blackwood sabia e ajudou a encobrir tudo usando recursos da empresa, nós o acusamos de conspiração e má conduta profissional. E quanto a Caroline? Perguntei. Ela também estava envolvida. O caso de Caroline Perry é complexo. Uma das promotoras disse que ela era menor de idade quando o relacionamento com Elliot Blackwood começou, entre os 15 e os 20 anos dele. Isso a torna uma potencial vítima de aliciamento e exploração. Provavelmente ofereceríamos imunidade a ela em troca de seu testemunho contra os Blackwoods. Pensei em Caroline, na vulnerabilidade em seus olhos quando ela falava sobre a perda dos pais, em como Elliot tinha sido seu salvador, em como Robert provavelmente viu uma órfã traumatizada e reconheceu uma oportunidade. Ela merece imunidade, eu disse baixinho. Ela também é uma vítima. Só que de um tipo diferente do meu. Arabella olhou para mim com firmeza, mas não disse nada. Precisamos agir rápido, disse o agente Park. Se eles suspeitarem de uma investigação, começarão a destruir provas. Devemos executar os mandados de busca amanhã de manhã, invadir a casa, o escritório de Robert, o local de trabalho de Elliot, tudo ao mesmo tempo. Faça isso, eu disse. Naquela noite fiquei em um hotel sob um nome falso pago pelo FBI. Arabella ficou comigo, preocupada que Elliot pudesse tentar algo desesperado. Tem certeza disso? Ela perguntou enquanto estávamos sentados no quarto de hotel sem graça, comendo comida chinesa para a viagem. Depois que fizermos isso, não haverá volta. Sua vida nunca mais será a mesma. A minha já não é a mesma. Eu disse, pelo menos assim eu controlo a narrativa. Eles virão atrás de você publicamente. Vai ser cruel. Deixe que tentem. Encarei-a nos olhos. Eu tenho a verdade. Isso é mais poderoso do que qualquer coisa que eles tenham. Ao amanhecer, recebi uma ligação do agente Park. Está acontecendo. Estamos entrando agora. Fique onde está até darmos o sinal verde. Liguei a televisão e assisti a tudo se desenrolar em tempo real. Agentes federais invadindo a casa dos Blackwood e levando Elliot algemado. Mais agentes do escritório de advocacia de Robert Blackwood carregando caixas de provas. Caroline enrolada em um cobertor, sendo escoltada para um veículo do FBI, não sob prisão, mas como testemunha. E então, os comunicados de imprensa do Ministério Público anunciando as acusações contra Elliot Blackwood por fraude matrimonial.
Fraude de identidade e conspiração. Desde o anúncio do FBI sobre uma investigação mais ampla de crimes financeiros até o anúncio da Ordem dos Advogados do Estado sobre a suspensão emergencial da licença de Robert Blackwood para exercer a advocacia enquanto a investigação estiver em andamento, meu telefone começou a tocar sem parar. De alguma forma, os repórteres já tinham meu número. Ignorei todos, exceto um, o jornalista de um importante jornal nacional que Arabella havia aprovado. Conte sua história, aconselhou Arabella. Controle a narrativa antes que eles a controlem por você. Então, eu fiz isso. Sentei-me com a repórter e contei tudo sobre a descoberta na noite de núpcias, sobre o plano, sobre o bebê que perdi, sobre como reuni provas e lutei. A matéria saiu no dia seguinte. Primeira página, acima da dobra. Noiva traída expõe esquema de fraude gigantesco. A manchete gritava: minha foto, um clique espontâneo do casamento, eu radiante e esperançosa, ao lado da foto de Elliot. A história viralizou em poucas horas. Hashtag noiva traída estava entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Podcasts de True Crime já estavam entrando em contato para entrevistá-la. A história tinha tudo: sexo, mentiras, dinheiro, traição, vingança, e a opinião pública estava totalmente do meu lado. Ela é uma heroína, comentavam. Ela derrubou uma família corrupta. É assim que se lida com traição, reunindo provas e destruindo-as legalmente. É claro que houve detratores. Pessoas que me chamaram de vingativa, que disseram que eu deveria ter me divorciado discretamente, que especularam que eu sabia de tudo o tempo todo e estava apenas tentando tirar proveito da situação. Mas essas vozes foram abafadas pelo coro de apoio. O advogado de Elliot divulgou uma declaração alegando que eu era mentalmente instável e que havia inventado tudo. Mas quando o agente Park realizou uma coletiva de imprensa e exibiu algumas das provas, cuidadosamente editadas para proteger a investigação, essa narrativa desmoronou. Robert Blackwood tentou realizar uma coletiva de imprensa por conta própria, mas foi um desastre. Repórteres gritaram perguntas sobre seu envolvimento, sobre se ele havia usado seu escritório de advocacia para facilitar os crimes de seu filho. Ele fugiu após 5 minutos com sua reputação cuidadosamente construída em frangalhos. E Jessie me ligou. Stacy, ela disse, com a voz embargada pelas lágrimas. É verdade? Tudo isso? Sim, eu disse suavemente. Sinto muito, Jessie. Eu queria te contar antes, mas precisava de provas primeiro. Meu filho, meu marido. Ela estava chorando abertamente agora. Como eles puderam? Como puderam fazer isso? Eu não sei, mas você não é responsável pelas escolhas deles. Eu deveria ter percebido. Eu deveria ter sentido que algo estava errado. Você pressentiu. Você me disse no baile de gala que tinha dúvidas sobre Elliot e Caroline. Seus instintos estavam certos. Seja como for, Jessie disse suavemente. Eu acredito em você e estou do seu lado. Robert me entregou os papéis do divórcio esta manhã, tentando proteger seus bens antes que tudo desmorone. Mas não vou facilitar para ele. Ele vai perder tudo, como merece. Obrigada, eu disse, surpresa com a emoção na minha garganta. Isso significa mais do que você imagina. Onde você está hospedada? Você está segura? Estou bem. O FBI me colocou em um local seguro até que o caos inicial se acalme. Quando tudo isso acabar, quando for seguro, venha me ver, por favor. Você ainda é minha nora, não importa o que aconteça com a anulação, e você é da família para mim. Depois que desliguei o telefone, me permiti chorar. Pela primeira vez desde aquela noite de núpcias terrível, me permiti sentir todo o peso de tudo que havia acontecido. A traição, o medo, a perda do bebê que eu não queria, mas pelo qual mesmo assim lamentei. A destruição da vida que eu pensava estar construindo, mas também alívio, vindicação, justiça. O julgamento estava marcado para 6 meses depois, mas nunca aconteceu. 2 semanas após as prisões, Caroline aceitou o acordo de imunidade e concordou em testemunhar contra Elliot e Robert. O depoimento dela foi condenatório, detalhando anos de manipulação, confirmando o envolvimento direto de Robert e fornecendo provas de crimes financeiros que o FBI sequer conhecia. Com a cooperação de Caroline, o caso da acusação tornou-se irrefutável. O advogado de Elliot abordou Arabella sobre um acordo judicial. Em troca de se declarar culpado de todas as acusações e concordar em testemunhar contra o pai, Elliot teria sua pena reduzida para 10 anos, em vez de 25. O que você acha? Arabella me perguntou. A decisão é sua. Pensei no rosto de Elliot na nossa noite de núpcias, frio e desdenhoso, em como ele falava de mim como se eu fosse gado na armadilha que ele havia armado com tanto cuidado, com tanta crueldade. Deixe-o aceitar o acordo, eu disse.
10 anos é tempo suficiente para destruir a vida dele, e eu quero que Robert se dê mal mais do que quero que Elliot sofra. Elliot aceitou o acordo. Seu depoimento, combinado com o de Caroline e as provas documentais, sepultou Robert Blackwood, o homem que construiu sua carreira destruindo denunciantes, e que foi desmascarado por denunciantes de sua própria família. Robert foi condenado por 17 acusações de fraude, conspiração e má conduta profissional. Ele foi sentenciado a 30 anos de prisão federal. Sua licença para exercer a advocacia foi permanentemente cassada. Seus bens foram confiscados para pagar indenizações às vítimas de seus diversos esquemas, incluindo eu. Jessie se divorciou dele enquanto ele aguardava a sentença. Ela ficou com a casa e metade dos bens restantes quando foi libertada. Ela voltou a usar seu nome de solteira, Patterson, e se mudou para uma pequena cidade em Vermont para recomeçar a vida. Caroline também se mudou para lá. Ela e Jessie formaram uma amizade improvável. Duas mulheres tentando reconstruir suas vidas depois que os homens Blackwood as destruíram. Caroline voltou a estudar, desta vez psicologia. Ela queria ajudar outras sobreviventes de manipulação e aliciamento. Conversávamos ocasionalmente, em telefonemas constrangedores nos quais tentávamos entender o que havia acontecido conosco. Ela se desculpou repetidamente e eu aceitei porque compreendia. Ela era criança quando Elliot a manipulou, e o trauma se arraigou para ele por meio de anos de manipulação cuidadosa. Ele me fez pensar que era amor, ela me disse uma vez. Mas era apenas controle, assim como com você. Nós duas éramos vítimas dele, só que de maneiras diferentes. Ela tinha razão. A anulação foi concedida 6 meses após a minha noite de núpcias. O casamento foi declarado inválido desde o início, apagado como se nunca tivesse existido. O acordo pré-nupcial também foi invalidado. Recebi uma indenização substancial, não de Elliot, que não tinha nada, mas do espólio da família Blackwood. Dinheiro suficiente para que eu nunca mais precisasse trabalhar, se não quisesse. Mas eu escolhi trabalhar. Voltei a estudar, fiz mestrado em biblioteconomia e consegui um emprego na biblioteca de uma universidade, ajudando os alunos com pesquisas. Encontrei paz na tranquilidade das estantes, ajudando pessoas a encontrar informações e reconstruindo a mim mesma do zero. Jenna esteve comigo durante todo o processo. Ela ficou furiosa quando descobriu a verdade. Eu sabia que algo estava errado. Eu te contei, mas canalizei essa fúria em apoio. Ela me ajudou a me mudar para um apartamento novo, sem nenhuma lembrança de Elliot ou daquela casa. Ela ficou comigo durante os ataques de pânico e os pesadelos. Ela me lembrava repetidamente que eu era forte e corajosa e que eu tinha sobrevivido. Você é uma verdadeira guerreira, ela me disse uma noite, enquanto tomávamos vinho e comíamos pizza na minha nova sala de estar. Você enfrentou uma família poderosa e venceu. Você sabe o quão raro isso é? Eu apenas fiz o que tinha que fazer. Eu disse, não, você fez o que a maioria das pessoas tem medo de fazer. Você lutou. Você se recusou a ser uma vítima. Ela ergueu o copo em homenagem a Stacey Monroe, destruidora de __, corruptos em todos os lugares. Eu ri e brindei com ela. Brindo a isso. 2 anos depois daquela terrível noite de núpcias, recebi uma visita inesperada. Eu estava trabalhando até tarde na biblioteca, organizando livros na seção de filosofia, quando ouvi passos atrás de mim. Era Stacey. Virei-me e vi Elliot parado ali. Ele estava com uma aparência terrível. A prisão não lhe fizera bem. Ele havia emagrecido. Seus cabelos estavam grisalhos prematuramente. E havia um olhar atormentado em seus olhos que não estava lá antes. Ele estava em regime semiaberto, aparentemente usando uma tornozeleira eletrônica e um terno barato. O que você está fazendo aqui? Perguntei, levando a mão instintivamente ao telefone no bolso. Não estou aqui para causar problemas, disse ele rapidamente, erguendo as mãos. Sei que não devo entrar em contato com você. Meu advogado disse que isso viola a ordem de restrição, mas eu precisava falar com você só uma vez, por favor. Eu devia ter chamado a segurança. Devia ter mandado ele embora, mas a curiosidade falou mais alto. 5 minutos, eu disse. Diga o que precisa dizer. Elliot respirou fundo, com a voz trêmula. Eu queria me desculpar por tudo que fiz com você. As mentiras, a manipulação, a forma como te tratei. Estava tudo errado. Tudo estava errado, e eu sinto muito. Encarei-o procurando em seu rosto qualquer sinal de manipulação, de segundas intenções. Mas tudo que vi foi exaustão e remorso genuíno. Você destruiu minha vida, eu disse baixinho. Você me fez duvidar da minha sanidade, do meu valor, da minha capacidade de confiar no meu próprio julgamento. Você me usou como se eu fosse um objeto, não uma pessoa. Eu sei.
Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu sei, e me desculpe. Eu estava tão obcecado com o dinheiro, tentando consertar meus erros, tentando agradar meu pai, que perdi de vista a sua humanidade. Convenci-me de que você era apenas um meio para um fim. Mas não era. Você era uma pessoa cuja vida eu destruí por motivos egoístas. Por quê? Perguntei. Por que você fez isso? Por que não me contou a verdade? Por que não encontrou alguém que concordasse com o seu acordo de bom grado? Porque sou um covarde, ele disse simplesmente. Porque era mais fácil mentir do que encarar o que eu havia me tornado. E porque meu pai me convenceu de que pessoas como você, pessoas sem dinheiro ou conexões, não importavam tanto. Que tínhamos o direito de usá-la como quiséssemos. Seu pai é um monstro. Sim. E eu deixei que ele me transformasse em um também. Elliot enxugou as lágrimas. Não espero perdão. Não o mereço. Só queria que você soubesse que o que aconteceu comigo me mudou. Ficar na prisão, tendo que encarar o que fiz, me obrigou a me enxergar com clareza pela primeira vez, e odiei o que vi. Ótimo, eu disse friamente. Você deveria odiar isso. Deveria passar cada dia da sua sentença pensando nas pessoas que você magoou. Eu penso. Vou pensar. Ele começou a se virar, mas parou. Por tudo que isso possa valer, você foi mais forte do que eu jamais fui. Você lutou quando tinha todos os motivos para desistir. Você nos expôs quando teria sido mais fácil ficar em silêncio. Isso sim exigiu muita coragem. Não foi coragem, eu disse. Foi sobrevivência. Talvez, mas você sobreviveu. Isso é mais do que eu. Ele saiu então, e eu fiquei parada na biblioteca silenciosa, cercada por livros, e percebi algo importante. Eu tinha vencido. Não apenas no sentido legal. Não apenas porque ele estava na prisão e eu estava livre, mas porque eu havia preservado minha humanidade, minha capacidade de buscar a verdade e a justiça. Enquanto ele havia perdido a dele, eu estava inteira e ele estava destruído. Essa foi a verdadeira vitória. Estou em um jardim rodeada de flores, luz solar e pessoas que realmente me amam. Jenna está ao meu lado usando um chapéu ridículo que ela insiste ser chique para uma festa no jardim, mas que parece mais que ela roubou da rainha da Inglaterra. Meus pais estão aqui, orgulhosos e radiantes, aparentemente tendo me perdoado pelo desastre que foi meu primeiro casamento. Jessie também está aqui, elegante e genuinamente feliz pela primeira vez desde que a conheço. E parada à minha frente, segurando minhas mãos e me olhando como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo, está a doutora Maya Rodrigues. Conheci Maya na universidade. Ela é professora de estudos feministas. Brilhante e engraçada e gentil. Começamos como amigas, compartilhando cafés e conversas sobre livros e a vida. Aos poucos, a relação se transformou em algo mais, tão gradualmente que quase não percebi até que um dia me dei conta de que estava apaixonada por ela. Ela sabe tudo sobre o meu passado. Contei a ela logo no início, querendo ser honesta, esperando que ela fugisse, mas ela não fugiu. Você sobreviveu a um trauma e saiu mais forte, ela disse. Isso não é um sinal de alerta. É uma prova da sua força. Agora, 3 anos depois da pior noite da minha vida, vou me casar de novo. Mas desta vez é para valer. Desta vez é baseado na honestidade, na confiança e no amor verdadeiro. Stacey Monroe, diz Maya com os olhos marejados. Você é a mulher mais forte, corajosa e incrível que já conheci. Quando estou com você, me sinto seguro, compreendido e completamente amado. Você me daria a honra de ser minha esposa? Sim, eu digo. E desta vez, digo isso com toda a minha alma. 1000 vezes sim. Nos beijamos enquanto nossos amigos e familiares comemoram. E enquanto estou ali nos braços de Maya, penso em quão longe cheguei desde aquela terrível noite de núpcias. Desde o momento congelado na porta da casa de Caroline, quando meu mundo desmoronou. Do medo, da impotência e da raiva. Penso em Elliot cumprindo mais 8 anos em uma prisão federal. Em Robert morrendo sozinho atrás das grades. Sua saúde debilitada. Seus recursos esgotados. Seu legado em ruínas. Sobre Caroline reconstruindo sua vida e ajudando outros a evitar as armadilhas em que ela caiu. E penso em mim mesma, na mulher que me tornei por causa de tudo isso. Mais forte, mais sábia, mais cautelosa com a minha confiança, mas não quebrada, não destruída. Eles tentaram me destruir. Tentaram me aprisionar, me usar, me descartar. Mas eu sobrevivi. Lutei. Venci. E agora estou aqui neste jardim com a mulher que amo. Cercada por pessoas que realmente me valorizam como pessoa, não como um meio para um fim, não como uma ferramenta a ser usada, mas como alguém digno de amor e respeito. Percebo algo importante. Esta é a minha vingança. Não as vitórias legais, nem a sentença de prisão de Elliot, nem a queda de Robert. Esses foram apenas passos ao longo do caminho.
Minha verdadeira vingança é esta. Estou feliz, genuinamente, completamente, radiantemente feliz. E Elliot jamais será. Não importa quantos anos ele cumpra, não importa se ele for eventualmente libertado, ele sempre carregará o peso do que fez. A consciência de que ele tinha algo real, ou poderia ter tido algo real se tivesse sido honesto. E ele jogou tudo fora por dinheiro e manipulação. Ele se destruiu muito mais completamente do que eu jamais conseguiria. Essa é a lição que aprendi sobre vingança. A melhor vingança não é a da destruição. Trata-se de construir algo belo a partir das cinzas do que foi destruído. Trata-se de recusar deixar que o trauma defina você. Trata-se de escolher o amor, a verdade e a cura em vez da amargura e da vingança. Em que você está pensando? Maya sussurra enquanto nos embalamos juntas durante nossa primeira dança. Como sou sortuda, digo sinceramente. Como sou grata por ter essa segunda chance. Nós duas sabemos, diz ela, beijando minha testa. E eu prometo, Stacy, que passarei cada dia do nosso casamento garantindo que você saiba que é amada. Amada de verdade, exatamente por quem você é. Eu sei, respondo, e sei mesmo. Enquanto a festa continua ao nosso redor, com risos, música e alegria preenchendo o ar, cruzo o olhar com Jessie do outro lado do jardim. Ela ergue o copo para mim, com um pequeno sorriso no rosto. Nós duas percorremos um longo caminho desde aquela família horrível. Desde aqueles segredos terríveis. Nós duas escolhemos reconstruir em vez de sermos soterradas pelas ruínas. E é isso que penso enquanto Maya me gira pela pista de dança, meu novo anel de casamento refletindo a luz do sol, a vitória definitiva. Não vingança, mas redenção. Não destruição, mas renascimento. Não um fim, mas um